Os Estados Unidos divulgaram hoje o texto do acordo provisório com o Irã. Esse documento tem 14 pontos e nós vamos ver o que ele diz. Primeiro ponto, o acordo prevê o fim imediato da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano. Isso é importante, além do respeito à soberania e à integridade territorial. Esse documento provisório estabelece que o acordo final deve ser alcançado em até 60 dias e determina que o Irã deve retirar o bloqueio naval aos portos iranianos. Aliás, os Estados Unidos devem retirar o bloqueio naval ao Irã, enquanto o Irã deve garantir que o tráfego marítimo retorne ao nível pré-guerra em até 30 dias, em até um mês. Os Estados Unidos e países aliados também devem criar um plano para a reabilitação e desenvolvimento econômico do Irã, com 300 bilhões de dólares em financiamento. Essa é uma informação que a gente já tinha trazido aqui na programação da CNN, esse fundo de 300 bilhões de dólares. Os norte-americanos se comprometeram ainda a acabar com todas as sanções em prazo que será definido no acordo final. Em contrapartida, os iranianos nunca deverão dar prioridade à produção de armas, nunca deverão produzir armas nucleares. Na ausência de um acordo final, os dois lados se comprometem em manter o status quo do jeito que está agora. O documento também prevê que os Estados Unidos devem emitir isenções para a exportação de petróleo bruto iraniano e que os recursos e ativos congelados do Irã devem ser disponibilizados. Lembra que o Irã estava cobrando isso, uma dinheirama ali, dezenas de bilhões de dólares. Os mecanismos de implementação serão estabelecidos e os dois lados devem iniciar as negociações para acordo final que deve ser aprovado por resolução vinculante do Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas. 14 pontos bastante complexos. Precisamos então de Fernanda Manhota aqui na tela para nos ajudar e nos trazer a avaliação sobre este acordo entre Estados Unidos e Irã. Boa tarde, bem-vinda, Manhota. Oi, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham no 360. Olha, eu não sei qual é a mágica, né, que perpassa o mundo da diplomacia, mas parece que 14 é o nosso número cabalístico, né? Os grandes acordos da história das relações internacionais, em geral, passam pelo número 14 justamente. Falando um pouco sobre esse acordo em particular, eu estava aqui analisando esse texto e me parece que algumas coisas merecem ser destacadas. Então, vou aqui tentar organizar um pouco dessa análise em torno de algumas frentes, né? Primeira coisa, e antes de mais nada, a gente precisa destacar o que é que esse acordo resolve, né? O que ele, então, traz como proposta de solução. Ele, logo de cara, interrompe a escalada militar, e isso significa muito, já que nenhum dos dois lados, cada um por suas razões diferentes, não pareciam capazes ou interessados em sustentar politicamente, economicamente, militarmente esse conflito. Então, só de garantir essa pausa, né, e de evitar a escalada, já tem aí um ganho. Depois, a gente tem, com isso, como decorrência, uma redução do risco sistêmico do ponto de vista econômico. O próprio presidente Trump falou sobre isso hoje, que a manutenção do fechamento do Estreito de Hormuz e tudo que ele gera em termos de pressão sobre os preços, né, no petróleo, no gás, nos fretes, e o impacto inflacionário de uma maneira geral impactaria não só a economia dos Estados Unidos diretamente, mas também as economias do mundo todo. E ele, claro, resolve também do ponto de vista diplomático, porque pelo menos cria uma janela de oportunidade para um período de negociação adicional, que são os 60 dias, na tentativa de transformar esse que eu estou tratando como um cessar-fogo, né, muito mais do que um acordo, em alguma coisa mais abrangente. Então, logo de cara, quando a gente pergunta o que é que o acordo resolve, eu diria que, sem muita chance de errar, esses elementos são os mais importantes. Agora, a gente também sempre fala, quando vê uma lista, né, do sujeito oculto, daquele que não é mencionado, dos elementos que foram negligenciados e tal. O que é que ficou de fora? O que é que o acordo não resolve? O acordo não resolve o ponto nevrálgico dessa relação, que é a questão nuclear
em aberto, então a gente não tem confiança construída para uma solução definitiva, não foi endereçado o tema do enriquecimento de urânio, dos estoques nucleares, dos mecanismos permanentes de verificação, como você citou, ele fala em discussão desses pontos, mas não chega a nenhum tipo de parâmetro claro. Também não resolve, do ponto de vista estratégico, né, as rivalidades geopolíticas, inclusive trianguladas em outros atores na região do Oriente Médio, e é evidente que também, né, não elimina a falta de consenso e a desconfiança mútua. Então, isso continua valendo, continua a mesma coisa. Se a gente fizer um balanço de quem ganha e quem perde, né, em política internacional a gente gosta muito de fazer esse tipo de análise, algumas coisas a destacar aqui. Do lado americano, do lado do Trump, o que é que o Trump ganha? Bom, primeiro, a capacidade de declarar uma vitória política, que para ele nesse momento é muito importante, a realidade objetiva do ponto de vista econômico, porque a crise prolongada em Hormuz estava levando os Estados Unidos para um choque não só de preços, mas também um choque energético que impactaria o mundo todo. Então, no contexto das eleições de meio de mandato, um choque energético global não era bem-vindo. E, claro, ele vai reforçar a narrativa de negociador, que é algo que ele faz com alguma frequência, tentando dizer que usou, né, da pressão militar para conseguir concessões políticas, diplomáticas, como, inclusive, ele já reivindicou no passado. Se a gente olha para o Irã, né, sai dos Estados Unidos e olha para o lado iraniano, também o Irã vai reivindicar algum tipo de vantagem. E o Irã, nesse sentido, ganhou também algumas coisas, né? O Irã tem, antes de mais nada, a sobrevivência do regime, já que, no final das contas, o acordo não trata e nem aborda de nenhuma maneira perspectiva de mudança, né, patrocinada pelos Estados Unidos. Consegue, com isso, ganhar fôlego econômico, porque nas negociações há previsão de afrouxamento das sanções, ativos congelados e tudo mais, o que ajuda financeiramente a autossustentação do próprio Irã. E, claro, preserva, no caso político, o poder de barganha. No final das contas, o Estreito de Hormuz virou um grande ativo de barganha que fez, de certa maneira, a superpotência ficar de joelhos para sentar numa mesa. Quando a gente, então, finalizando, olha para o balanço geral do que resolveu, do que não resolveu, quem ganhou o quê, a gente talvez precise levar em conta os riscos, né, que esse acordo colocam diante de nós. Em primeiro lugar, a gente sabe que um acordo definitivo dependeria justamente de encarar os temas difíceis. E a gente sabe que esses temas difíceis, nesse momento, são inviáveis do ponto de vista de um consenso de longo prazo. A gente também continua tendo uma grande interrogação sobre esses atores regionais, Israel, Hezbollah, atores que têm uma capacidade de, inclusive, desestabilizar todo esse processo. E, no final das contas, cada uma das partes, Estados Unidos e Irã, Yuri, elas têm os seus incentivos próprios que orientam essas decisões. Os Estados Unidos têm pressa para encerrar o conflito, estou parecendo até narrador de time da Copa, né, de futebol, então tem sempre o lado do time que tem pressa, que quer encerrar a partida, e tem o outro que quer tentar negociar mais lentamente, maximizar concessões, arrastar como pode, porque acha que ainda vem ali algum tipo de vantagem. O Irã é esse outro lado da mesa. Então, eu diria, no final das contas, que a gente está diante de uma pausa na batalha, mas está longe, efetivamente, de um encerramento de uma guerra. É uma guerra que vai, agora, descalibrar, que vai diminuir a intensidade, vai ficar, talvez, morna, né, por um bom tempo, mas que tudo indica em algum momento vai voltar a pipocar. Só para concluir, Yuri, eu gostei muito de um título que o Político, né, um grande portal dos Estados Unidos que reporta assuntos internos de Washington, deu hoje a situação de Trump. Ele disse que o presidente Trump é um conto de duas narrativas, fazendo uma tradução livre, né, querendo dizer que ele tenta administrar ao mesmo tempo duas realidades. A realidade difícil que ele enfrenta dentro de casa, com baixa popularidade, com grande desconfiança, com possibilidade até de derrota na eleição de meio de mandato do lado republicano, mas ao mesmo tempo tentando sustentar externamente a ideia de um grande líder, de um negociador, daquele que de alguma maneira está reorganizando a governança internacional. É um pouco a mesma coisa quando a gente olha para a guerra do Irã. Cada um vai contar a narrativa que lhe convém. O fato é, por hora,
coube a todo mundo refrear o conflito. Se isso significa uma paz duradoura, aí já fica para o futuro responder. A minha opinião é que não é, viu, Yuri? Pois é, e para quem, né, Fernanda Manhota citou a análise do Político, vou eu aqui citar a análise da própria Fernanda Manhota, que está no site da CNN Brasil, na nossa home, ali com o título Acordo entre Estados Unidos e Irã encerra a batalha, mas deixa a guerra em aberto. Uma análise que, se eu fosse você, eu entraria ali na segunda tela, acessa o site da CNN Brasil e lê para se aprofundar um pouco mais de como Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, vê este acordo. Muito obrigado, Manhota. Até a próxima.